Fala Dev, tudo bem? Chegamos à terceira aula da semana CubeDev. E se você caiu de paraquedas aqui, sugiro que você pause essa aula e assista as duas primeiras aulas, porque o que eu ensinei nessas duas aulas é fundamental para entender e aplicar o que será ensinado na aula 3. E se você não me conhece, eu sou Fabrício Veronês e durante toda essa semana eu estou te mostrando como você pode impulsionar a sua carreira, se tornando um dos perfis mais desejados e escassos no mercado de TI, com conhecimento e habilidades sólidos para solucionar as principais demandas relacionadas às tecnologias de containerização e Kubernetes. Recapitulando, na primeira aula, você aprendeu os conceitos e princípios fundamentais de containerização, Docker e Kubernetes. Conheceu os elementos que compõem cada um deles e viu como eles funcionam, criando inclusive uma imagem Docker que foi executada na nuvem com o Azure App Service. Mas o mais importante de tudo foi que você viu a importância de dominar o Kubernetes no dia de hoje e que quanto mais cedo você adquirir essa habilidade, maior vantagem você terá em relação à maioria dos profissionais do mercado. Já na segunda aula, vimos como criar os tipos de ambientes de desenvolvimento para trabalhar com Kubernetes, localmente, utilizando o KubeADM num cenário on-premise e até utilizando a nuvem com AKS. Te mostrei que você é capaz de dominar o Kubernetes e alavancar sua carreira, independente de idade, gênero ou experiência prévia. E agora chegamos na parte mais legal do processo, que é o hands-on da aplicação. Vamos partir para o estudo de caso, onde você vai conseguir visualizar na prática o processo de criação da aplicação até o deploy. Antes de vermos a aplicação, vamos passar por todos os elementos que fazem parte de um deploy no cluster Kubernetes. Vamos falar sobre pod, replica set, deployment, service, tudo isso para entender qual é o papel de cada um deles na entrega da minha aplicação. O primeiro é o pod. O pod ele é o menor objeto do cluster Kubernetes. É nele que eu insiro os meus containers. Eu posso, inclusive, ter mais de um container dentro do meu pod. Isso é muito utilizado em padrões como o sidecar, onde eu tenho a minha aplicação em um container principal e containers auxiliares cumprindo algum requisito não funcional da aplicação, como autenticação, criptografia, coleta de métricas, log, roteamento de rede, enfim, uma porrada. Esse padrão é muito utilizado em ferramentas de Service Mesh, como Istio, Linkerd, várias opções que eu tenho aí de ferramentas de Service Mesh. Então, cenários que você utiliza Service Mesh, você provavelmente vai ter mais de um container no pod. Se você não estiver utilizando, é bem provável que não. Então, bora agora criar o nosso primeiro pod. Para criar um pod, eu tenho que criar aqui um arquivo YAML com a especificação do meu objeto no Kubernetes. No caso aqui, o pod. Então, vou colocar aqui pod YAML. E a especificação do arquivo YAML para o Kubernetes, que eu também posso chamar de o meu manifesto para o Kubernetes, ele tem alguns campos que são obrigatórios. Eu tenho aqui o API Version. No API Version eu coloco o API Group que eu vou utilizar para criar esse objeto. O API Group é um agrupamento das APIs do Kubernetes propriamente dito. Normalmente isso varia de uma versão para outra do Kubernetes. Para descobrir qual API Group eu vou utilizar, existe um comando aqui chamado kubectl API Resource. Ele vai listar aqui todos os objetos que eu posso utilizar e o API Group aqui referente. No caso eu vou utilizar aqui o pod, o pod utiliza o V1. Então eu venho aqui, V1 porque não tem nada aqui, então eu default. Venho aqui, V1, beleza. Em seguida eu vou colocar aqui o kind, que é o tipo de objeto que eu vou criar. No caso eu estou criando aqui um pod. Em seguida eu vou colocar aqui o metadata. No metadata eu vou colocar os metadados do meu pod. No caso eu vou colocar aqui o name
e o name eu vou colocar meu pod. Em seguida, eu vou colocar a especificação do meu objeto, utilizando o spec. E aqui, o que é a especificação? A lista de containers que vai ter dentro do meu pod. Então, vou colocar aqui containers. Preciso colocar o name. O name vai ser aqui, sei lá, web. E eu vou colocar aqui a imagem. A imagem que eu vou utilizar aqui é uma imagem que eu criei, está lá no Docker Hub do kubedev.io, que nada mais é do que um Nginx, onde eu mudei a cor da página do fundo da página. Então, ele está aqui, ó, kubedev.io barra Nginx color. No caso, eu vou utilizar o blue, que tem lá o fundo azul. Isso aqui eu criei para utilizar nesses exemplos assim que eu vou mexer com os pods, fazer troca de versão, podem utilizar sem problema nenhum. Logo em seguida, eu preciso colocar as portas que eu vou utilizar. No caso aqui, eu vou utilizar só a porta 80. Correto? Então, meu manifesto aqui está prontinho. Eu vou aplicar esse cara. Deixa eu limpar aqui. kubectl apply f, que eu estou aplicando um arquivo. No caso aqui, pod.yaml. Criou o meu objeto, agora eu vou listar ele. Eu venho aqui, kubectl get pods. Esse comando get eu uso sempre kubectl get o objeto que eu quero listar, o tipo de objeto que eu vou listar, no caso aqui pod. Então eu tenho aqui listado o meu pod certinho, numa boa. Aqui no caso está o nome, red quer dizer que eu tenho um container dentro desse pod e eu tenho um aqui sendo executado. O status do meu pod, quantas vezes ele restartou, a gente vai ver um pouquinho sobre isso lá na frente, e o tempo que ele tem de vida. Eu posso também querer ver mais detalhes sobre ele. Então eu venho aqui e executo kubectl describe pod. Novamente, pode ser outros objetos e o nome aqui do pod. Coloco aqui. Ah lá. Ele me mostra os detalhes desse meu objeto. Me mostra aqui, ó, o nome, namespace, o nó que está sendo executado, o start time, o container, enfim, me mostra aqui vários dados sobre esse pod, os eventos que aconteceram com ele. Eu consigo visualizar mais detalhes sobre esse pod. Pô, beleza, eu tenho aqui meu pod criado, sendo executado, então acabou, eu tenho minha aplicação rodando. Não é bem assim, porque um dos benefícios do Kubernetes é a escalabilidade e também eu tenho a resiliência, né? Enfim, tenho outros benefícios, mas eu tenho esses dois aqui que eu quero trabalhar agora. E escalabilidade eu não tenho com o objeto pod, porque ele não consegue criar réplicas dele mesmo. Ele não consegue gerenciar isso. E a resiliência eu também não tenho. Por quê? Se eu vier aqui, ó, kubectl get pods, listei ele aqui, e agora eu vou excluir esse cara. Eu vou vir aqui e vou excluir ele. kubectl get pod e boto aqui o nome do pod. Deleto. Deletado, vem aqui para listar kubectl get pods. Meu pod foi embora. Meu pod foi pro saco. Isso quer dizer que eu não tenho a resiliência, porque, pô, meu pod morreu e, cara, nenhum outro foi criado no lugar dele. Isso é o que a gente chama de naked pod, pod pelado. Por quê? Cara, ele não consegue se tratar essas resiliências, essa escalabilidade, porque ele está ali, pelado, é só o pod. Né? Nada gerencia ele ali em cima. Para gerenciar o pod, eu tenho o replica set, que é o objeto gerenciador do pod. É ele que cuida da minha escalabilidade e da minha resiliência. Porque no replica set eu seto o estado desejado
do meu deploy, de quantas réplicas eu quero rodando no meu cluster Kubernetes. E o réplica set é que é o elemento responsável por garantir que essa quantidade que eu coloquei, que eu defini, vai ser a que vai estar em execução no Kubernetes. Então agora a gente vai fazer a criação do mesmo pod, mas utilizando o réplica set gerenciando ele. Eu vou criar agora o meu arquivo com o réplica set.yaml. Beleza? Eu vou colocar aqui API version. Aqui no caso eu vou utilizar o apps v1, porque eu estou utilizando um outro API group. Com a API version aqui, eu vou agora criar o meu kind. Kind. No caso eu vou utilizar aqui o réplica set. Réplica set. Vou utilizar aqui o metadata, colocar o name, meu réplica set. Vou colocar agora o meu spec. No meu spec, eu vou colocar as especificações do réplica set. Primeira coisa, quantidade de réplicas. No caso aqui eu vou colocar uma. E, em seguida, eu tenho que colocar o selector. Mas, cara, o que é esse selector? No Kubernetes, boa parte das seleções de objetos do Kubernetes, o modo que eu trabalho com os objetos no Kubernetes, eu utilizo labels e selectors, certo? O label, ele é algo que você coloca como metadado no seu objeto. Eu posso vir aqui, por exemplo, colocar aqui, ó, labels, e colocar aqui vários elementos chave-valor, tipo app, sei lá, nginx, color, version, sei lá, blue. Enfim, eu marco aquele objeto com labels. E para selecionar os objetos, eu utilizo selectors. E eu vou selecionar os objetos baseado em quê? Baseado nas labels que ele tem. Então eu sempre utilizo para selecionar certos objetos, labels e selectors. Aqui no caso eu vou ter que colocar o selector para selecionar quais os pods que eu vou gerenciar. Então eu já coloco aqui, o selector vai ser match labels, tem que bater, né, o valor dessa label. E eu vou colocar aqui app nginx color. Em seguida, eu vou começar com a especificação do meu pod, utilizando a tag aqui, o campo template. Com o template, eu coloco a mesma coisa que eu utilizei aqui no pod, a partir, no caso aqui, do metadata, porque a especificação é a mesma. Eu vou inclusive fazer isso. Eu vou pegar aqui, vou copiar e vou colar. Deixa eu indentar aqui corretamente também. Beleza. Só que eu não vou trabalhar com o nome do pod. Vou trabalhar com o quê? Com a label. Coloco aqui labels, app. No caso aqui, ó, esses valores precisam bater. Então eu já copio e colo aqui, certo? O resto aqui, ó, igualzinho. Só vou acertar a indentação, igualzinho. Mesma coisa. Então aqui eu já tenho o meu réplica set definido. No caso, ele vai executar o quê? Uma réplica apenas. Vou criar esse cara, kubectl, apply f, réplica set. Criou aqui, kubectl, get, réplica set. Aqui, ó. Ele tem exatamente o meu desired, no caso é 1, current, que é o que está rodando agora, e ready, que é 1 também, que está pronto já. Aqui o age, 7 segundos. E aqui, ó, kubectl, get pods. Tá lá, ó, meu pod rodando aqui numa boa. Vamos testar se eu tenho a resiliência. Vou vir aqui, kubectl, delete pod.
Ah, deletou. Bora ver agora aqui, kubectl, get pods. Aqui, ó. O nome do pod é outro. O tempo de vida também. Então, eu tenho aqui a minha resiliência. Tanto que você nota também, que é interessante, que o padrão aqui de nome é meu replica7, que é o nome do replica7, mais aqui um conjunto de caracteres, certo? Para diferenciar um nome do outro. Pô, eu posso ver a especificação do meu replica7? Pode. Mesma coisa que eu fiz lá com o pod. kubectl, describe. Opa, não coloquei aqui o objeto. No caso aqui é replica7. Ele vai mostrar aqui a descrição, a especificação do meu replica7. Tem aqui o current, desired, run, a imagem que eu estou utilizando, os eventos também, ó, tem aqui, ó, created pod. Então, a resiliência eu tenho. Vamos ver agora a escalabilidade. Eu vou vir aqui, ó, 10 réplicas e vou colocar kubectl apply, porque eu vou aplicar, né, novamente o arquivo. E vou colocar aqui o meu enter. Aí, configurou. Você vê que ele, no caso, ele não criou e configurou. Quer dizer que ele está aplicando alterações. Eu venho aqui, kubectl, get pods. Ah lá, eu tenho os meus pods rodando uma boa. Então, eu criei aqui várias réplicas do meu pod. Numa boa, certo? Então, pô, beleza. Morre aqui no replica7 e tá de boa, resolve meus problemas. Não, porque eu também tenho uma outra característica do Kubernetes que o replica7 não consegue me dar, que é a atualização simplificada da minha aplicação. Vamos fazer um teste aqui? Vou pegar aqui um pod desse e vou fazer um teste aqui, ó. Vou acessar diretamente esse pod, utilizando kubectl, port forward, pod, coloco o nome aqui do objeto, o nome do meu, o tipo do objeto, mais o nome. Vou colocar aqui, ó, porta 8080, 80. O que esse cara aqui faz? Ele faz exatamente um bind da minha porta local, no caso 8080, com a porta do pod. Assim eu consigo acessar diretamente a página lá do Nginx. Igual eu fiz lá na primeira aula com o Docker. Eu vou abrir aqui um browser e vir aqui, ó, localhost 8080. Tá lá, ó, minha página azul. Então, beleza. Funcionando numa boa. Vou fazer agora o seguinte, eu vou mudar aqui a imagem do blue para o green. Para ver o que vai acontecer. Vou executar aqui, ó, kubectl, apply, f, replica7. Dou um enter. Configurou. Vou fazer aqui o mesmo teste. 8080, né? Dou aqui um refresh. Putz, não aconteceu nada. Por quê? Vamos dar uma olhada. Deixar aqui. kubectl, get pods. Olha lá. Meus pods aparentemente estão iguais. Vamos dar uma conferida. E aqui, ó, kubectl, describe pod. Vamos ver a imagem aqui. A imagem ainda é o blue. Então, não teve atualização da minha aplicação. Isso porque o replica7 ele não gerencia as atualizações. Caso eu quisesse realmente atualizar a minha aplicação com o replica7, eu teria que fazer o seguinte. Eu teria que vir aqui, ó, e deletar cada um dos pods. Se eu vier aqui, ó, kubectl delete pod, deletar esse cara.
deletor, kubectl, get pods. Aqui, ó, eu tenho um pod novo, eu vou fazer um port forward com esse cara. kubectl, port forward, pod 80, 80, 80. Tá lá, vou atualizar aqui. Aí sim, ele atualizou. Então eu teria que ter alguma rotina que viesse e deletasse pod por pod para poder vir a atualização. Cara, nada prático isso. É por isso que eu tenho em cima do replica7 o objeto deployment. O deployment ele faz esse gerenciamento de versões, porque sempre que eu tenho uma alteração de versão da minha aplicação, ele cria um novo replica7 para gerenciar os pods dessa nova versão. Pô, Fabrício, então o replica7 gerencia os pods e o deployment gerencia o replica7? É isso aí. É como uma cascata. Pod, replica7 e deployment. Eu vou criar aqui um arquivo de manifesto com deployment para a gente ver exatamente como funciona. Vem aqui, deixa eu limpar. Eu vou criar aqui o meu deployment.yaml. E para criar o deployment, cara, mesma coisa que o replica7, igualzinho. Eu vou criar aqui, ó. Depois a gente vai comparar API version apps v1 kind deployment metadata name meu deployment spec. Aí eu vou colocar aqui selector. Não, tem que colocar aqui réplicas. Vou começar com 1 selector. Botar aqui o match labels e vou colocar o app nginx color. Ok. Depois eu vou colocar o meu template. E no template eu vou colocar novamente metadata, porque eu vou botar o meu pod aqui. Labels. Vou colocar aqui também a mesma coisa que está aqui em cima. Spec. Vou colocar aqui o nome. Vou botar aqui o web. Opa. Image. kubdev. IO. Nginx. Color. Blue. Também vou colocar as portas. No caso aqui, container port vai ser 80. Esse amarelo aqui eu ignoro, tá? Não tem problema. Não vou falar sobre isso hoje. E aqui tá pronto. Deixa eu só acertar aqui a indentação. Tá pronto. Se eu comparar com o meu replica7, ele aqui, eles são, ó, iguais. Muda, o que muda aqui? Só o kind. Pô, Fabrício, e onde é que tá a declaração do replica7? Ele fica intrínseco quando você cria o deployment. Bora criar aqui o objeto para a gente dar uma olhada. kubectl. Deixa eu dar uma olhada aqui. It replica7 meu replica7. Deletar esse cara, que senão vai acabar confundindo. Agora sim, eu aplico kubectl apply f deployment. Criou. E aqui, ó, kubectl get pods. Aqui, ó, o padrão de nome já mudou. Ele tá com o meu deployment. Esses caracteres aqui. E mais esses aqui pequenininhos. Por quê? Porque
Porque se eu vier e listar kubectl get réplica set, esse é o nome do réplica set aqui, ó. Então o padrão ainda é o mesmo. É o nome do réplica set mais esses caracteres. Certo? Ele cria aqui um réplica set. Vamos ver então a resiliência. Vou vir aqui e vou deletar esse pod. kubectl delete pod. Deletou. Final aqui ktzd6. Get pods. Já está com um pod aqui diferente. Certo? Agora eu preciso ver a escalabilidade. Deixa eu testar aqui a escalabilidade. kubectl apply. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Deployment. Deixa eu fechar aqui o réplica set. Já configurou. Get pods. Aqui, ó, eu tenho todos os pods que eu pedi para ele criar. Se eu botar aqui menos aí, vai diminuir numa boa. Mas agora eu quero ver o processo de atualização, que é com o green. Alterar aqui. Deixa eu fechar aqui também. E eu vou executar aqui novamente. Executei, agora eu vou listar. Olha que interessante. Ele vai fazendo a troca dos pods. E vai encerrando os antigos e criando novos. Se eu pegar qualquer um desses aqui, kubectl, port forward, pod 80, 80, 80. Foi lá. Lá, tá verde. Então, beleza, ele cuida aí desse gerenciamento de atualizações. Mas não se trata simplesmente de trocar os pods para uma nova versão. Ele também gerencia o histórico dessas alterações. Se eu vier aqui e executar kubectl rollout, rollout history deployment. Bota o nome, né, do cara todo. Faz certo também que dá certo. Vem aqui. Ele vai me mostrar o histórico. Eu tenho a versão 1 e tem a versão 2. Pô, Fabrício, tem versão, mas para que isso? Porque caso dê algum problema na minha atualização e eu queira dar um rollback, eu consigo voltar à versão anterior. Simplesmente vindo aqui, ó, kubectl rollout undo deployment, meu deployment. Aí vai lá e faz rollback. Se eu vier aqui e listar, ele está no processo de troca novamente. Encerrando os antigos e criando os novos com a versão anterior. Então agora eu tenho que ter aqui o meu blue, kubectl port forward pod 80, 80, 80. Tá lá. Tá com a versão blue. Então, o objeto correto para fazer o meu deploy é utilizando o deployment. Por quê? Porque ele vai criar o réplica set para gerenciar as réplicas do meu pod e o deployment vai gerenciar esses réplica sets na hora de gerenciar a troca de versão. Pô, beleza. Eu fiz aqui o deployment correto, beleza. Tá agora, cara, funcionando redondo. Mas, eu estou utilizando
esse recurso aqui, port forward, para acessar os pods. Pô, nada prático, né? E fora que agora eu tenho uma porrada aqui de réplicas, eu preciso ter um mecanismo que centralize a comunicação e faça o balanceamento, né, de carga entre essas réplicas. Para isso existe o service. Só que o service, ele não é simplesmente ali, eu coloco o service e acabou. Existem tipos de service. A gente vai dar uma olhada agora. No Kubernetes eu tenho 4 tipos diferentes de service. Eu tenho o service Cluster IP, que é utilizado internamente no meu cluster Kubernetes, ou seja, ele vai expor os pods, vai fazer o balanceamento dos pods, mas ele só vai ser acessível internamente no cluster Kubernetes. Ele é utilizado quando você quer conectar um pod do tipo A com um pod do tipo B. Já o tipo Node Port, ele gera essa comunicação externa, mas eu utilizo os IPs dos nós do meu cluster. Eu utilizo qualquer IP de alguma máquina do meu cluster. E eu preciso utilizar a porta que ele utiliza para fazer o bind. No caso, ele gera uma porta para fazer esse bind com o meu service. No caso aqui desse slide, ele está utilizando a porta 30.000. Mas pode ser aí um range, se não me engano, é de 30.000 até 32.000 e pouco. Tá? Ele vai pegar uma porta dessa e vai utilizar para fazer esse bind com o meu service. Já o tipo Service Load Balancer, ele utiliza o serviço de Load Balancer do meu provedor de nuvem para me gerar um IP. Ele vai pegar um IP com o meu provedor de nuvem e eu vou utilizar esse IP para acessar o meu service. No caso, quando você está trabalhando com cenários on-premise, tem como você fazer isso utilizando ferramentas como o MetalLB, por exemplo. Mas eu particularmente nunca utilizei, mas é possível. Já o service do tipo external name, ele já faz o processo inverso. Ele cria uma ligação com algum serviço externo baseado em nome. Então você utiliza o service para se comunicar com esse agente externo. Aí o seu pod, né, no caso, não vai precisar acessar diretamente esse recurso que precisa ser acessado. Ele vai passar ali pelo service. Então eu tenho esses 4 tipos de service. Vamos criar aqui um service para poder expor esse meu deployment e expor os pods. Aqui no caso eu estou utilizando um Kubernetes as a Service, então eu vou utilizar o Load Balancer. Vou vir aqui e vou criar aqui service.yaml e vou criar o manifesto dele como eu fiz com os outros objetos. API version v1 kind service metadata name service service nginx e aqui o spec eu vou colocar o selector. Lembra que eu falei que boa parte das seleções dos objetos no Kubernetes é baseada em labels e selectors? Então aqui eu vou fazer exatamente isso. Vou vir aqui, pegar a label, colocar aqui. E o que ele vai fazer? Vai pegar todos os pods que tem essa regra de selector e vai expor nesse service. Vai vir aqui, ports, eu vou criar a exposição das minhas portas. No caso aqui eu tenho a porta 80, o protocolo é TCP, e o type do meu service é load balance. Ok, vou ver aqui, kubectl, apply, f, service. Aplico aqui, kubectl, get services. Aqui, ó, ele me forneceu o IP. Vem aqui.
insiro IP. E tá lá a minha aplicação aqui, ó. No caso está com Blue. Vou mudar agora. Vou vir aqui, ó. Que eu botei aquela versão antiga e vou colocar kubectl apply f deployment. Aplico aqui. Vou listar aqui os pods. Aí está em processo de troca. Se eu ficar aqui atualizando, já apareceu de cara. Já foi pro green. E isso sem fazer nada. Downtime zero. O Kubernetes ele faz essa troca garantindo um downtime zero. Claro, eu tenho que utilizar os objetos corretos. Senão, cara, dá cagada. Então, tenham esse conceito aqui na cabeça. Tem todos esses conceitos que eu passei para vocês agora de pod, replica set, deployment, que eu demonstrei para você na prática. Tenha na cabeça isso, que é fundamental para fazer um deploy eficiente no Kubernetes. Então agora que nós vimos todos esses objetos que fazem parte, podemos partir para a aplicação, criar a imagem Docker e depois fazer o deploy dela. Agora que aprendemos cada elemento do deploy no Kubernetes e a função de cada um deles, vamos partir para a aplicação. O código dessa aplicação está no GitHub do Kubedev, github.com/kubedev/API produto. Só acessar lá e você consegue fazer um clone desse código. Eu vou pegar aqui, deixa eu abrir o VS Code, beleza? Vou fazer aqui, ó, git clone, vou baixar aqui a API. Vamos dar uma olhada aqui no fonte. Eu tenho aqui um Swagger, certinho para poder documentar o projeto, né? Consigo fazer aqui os testes. Eu tenho aqui as rotas, os modelos, controle, no caso um só, né? Porque é um cadastro de produto. E aqui eu tenho a configuração do Express, a inicialização do projeto. Eu tenho aqui também um Health Check, onde eu verifico a conexão com o banco de dados. E se a conexão não estiver conectado, ele vai retornar um erro 500, vai falar que está down, né? O sistema está fora. E eu tenho aqui o resto das configurações, uma configuração padrão aqui com MongoDB, mas ele pega dessa variável de ambiente aqui, MongoDB URI, e eu vou começar a fazer a imagem Docker dessa aplicação. Para inicializar, eu vou criar aqui o Docker File, para poder fazer a imagem Docker dessa aplicação. Então vamos comigo. Fiz aqui o Dockerfile. Agora eu preciso escrever as instruções para criar essa minha imagem. Então vamos lá. Igual fizemos na API lá de conversão no primeiro dia. Eu vou criar aqui o from. Aqui eu vou criar o from com a imagem base. No caso, eu vou criar a imagem com o Node. Deixa eu pegar uma versão aqui do Node válida, deixa eu pegar aqui para colocar a tag certinha. Node, pegar aqui, ó, essa versão 14.11.0 Alpine 11. Vir aqui, colocar essa tag. Então, beleza. Já criei aqui a imagem base, que é o Node com Alpine. Agora, eu vou fazer o meu workdir. Meu workdir vai ser o /app. Beleza? Agora eu vou fazer um copy, copiando, como fiz lá na API de conversão. Eu vou primeiro colocar os packages, certo? O package JSON e o package lock JSON, para quê? Eu criar o aproveitamento das camadas. Vou sempre atualizar os pacotes com npm install e depois eu copio o resto. Por quê? Porque eu ganho esse aproveitamento de camadas para ele só executar o npm install
se eu alterar os pacotes no package.json. Vem aqui, JSON, beleza. Agora eu dou um run com o npm install. Isso aqui tudo vimos na primeira aula lá de criação da imagem Docker. Agora, sim, eu vou copiar o resto. Vem aqui e copio. E crio aqui o expose 8080. Logo em seguida, cmd node app.js. Tá aqui meu Dockerfile criado, pronto para criar minha imagem. Um detalhe muito importante é que eu coloco aqui para ele copiar tudo que está nesse diretório. Só que pode acontecer de estar desenvolvendo a aplicação e a pasta Node Modules está aqui também. Mas só que eu não quero copiar esse cara, porque eu já executei o npm install. Não quero copiar o Node Modules que está na minha pasta local. Para isso, eu consigo criar um arquivo chamado Docker Ignore. Ele é muito parecido, na verdade ele faz exatamente a mesma coisa que o Git Ignore. Ele explica para o Docker, ele deixa o Docker entender que essas pastas que estão registradas nele, os arquivos que estão registrados nele, não é para ele copiar. E aqui eu faço a mesma coisa como se eu estivesse criando o Git Ignore, só que eu vou botar aqui Docker Ignore. E coloco aqui o Node Modules. Assim ele vai ignorar a cópia do Node Modules quando for fazer a cópia para a imagem Docker. Certo? Então vem aqui, executa o kubectl docker build t kubdev io /api produto. Vou colocar aqui a versão como V1. O path é o corrente. Na verdade não. Eu tenho que vir aqui, ó. Eu tô na pasta vídeo. Eu tenho que ir na pasta API produto /src. Deixa eu ver agora. Agora sim. Docker build t kubdev io API produto. No caso eu vou botar aqui V1. O path que eu vou enviar, no caso é o path corrente, executo e ele vai criar a minha imagem. Está baixando a imagem do Node, que eu não tenho aqui na minha máquina local, e ele vai executar agora as instruções de criação. Tá ali, finalizou a minha imagem. Eu venho aqui, docker image ls, aqui ó, a minha imagem. Só que eu também quero criar o latest, porque eu quero enviar os dois. Vou vir aqui, docker tag kubdev io /api produto v1. Agora vou colocar, deixa eu copiar aqui, vou colocar o latest. Se eu listar aqui, olha lá, eu tenho os dois. Agora eu vou fazer um docker login para poder autenticar no meu Docker Hub. Fabrício Veronês. Ok. E agora sim, Docker push. Coloco aqui a versão. No caso, eu vou subir a V1 depois a latest. Subiu aqui, agora eu vou subir a latest. Vir aqui, latest. Esse é muito mais rápido, por quê? Porque eu já subi a V1 e ele vê que todas as camadas já estão lá em cima porque fazem parte da V1. Então ele simplesmente coloca lá e acabou. Agora eu vou conferir lá no meu Docker Hub. Venho aqui e vou entrar no meu hub.docker.com.
Tá aqui, ó, API produto. Aqui, ó, a minute ago. Quer dizer que eu subi essas versões há um minuto atrás. Então, ok, minha imagem já está aqui no meu Docker Hub, já posso utilizar. Vou partir agora para a criação dos manifestos do Kubernetes. Manifestos por quê? Porque eu preciso criar 2 deployments. Eu preciso criar o deployment do meu MongoDB, do banco que eu vou persistir os dados, e também da minha API. Vamos partir primeiro para a criação do MongoDB. Vou vir aqui, criar uma pasta aqui, K8s. Vou criar aqui MongoDB e vou começar pelo meu deployment. Vou vir aqui, criar a pasta deployment.yaml. E vou fazer com a mesma estrutura que eu fiz mostrando para vocês os objetos do deployment. API version, apps v1, kind, deployment, tirar aqui o autocomplete, deployment, ok, vou botar aqui metadata, name, mongodb, deploy mongodb. E vou colocar aqui, ó, o spec. Vou colocar aqui réplicas 1, eu não vou colocar mais de uma réplica no MongoDB. Colocar o selector, match labels, colocando aqui app mongodb. Agora eu coloco o template, que vai ser exatamente o meu pod. Metadata. No caso, não vou colocar o nome, vou colocar só a label dele. Colocando exatamente aqui, ó, app mongodb. E aqui eu coloco o spec, que é a especificação do meu pod, no caso, os containers. E no caso aqui vai ser um container só, MongoDB, o nome, deixa eu melhorar aqui a indentação, a imagem, eu vou colocar Mongo 4.2.8, vou botar aqui a porta, que no caso não vai ser a porta 80, vai ser a porta do MongoDB, que é a 27017. E eu vou colocar agora as variáveis de ambiente, porque essa imagem ela pede variáveis de ambiente para configurar o usuário root, né, o nome do usuário root e a senha do usuário root. Eu vou passar aqui o nome da variável, é mongo initdb root username. Em seguida eu coloco o value, que vai ser o mongo user. Vou colocar agora a senha, mongo initdb underscore root underscore password. Beleza, vou colocar agora o value, que vai ser mongo pwd. Beleza, tá aqui o meu deployment do MongoDB. Vou executar esse cara. No caso eu tenho que voltar lá para a pasta. Não, já, deixa eu ver aqui. Não, subo mais um. Beleza. Mongo. Tá. kubectl apply f deployment. Criei aqui o meu deployment, vamos dar uma olhada, kubectl get pods. Tá lá o meu container sendo criado. Se eu der uma olhada no deployment, kubectl get deployment
Tá lá, ó. Tô com um container, 0 prontos. Up to date 1. Available 0. Aqui eu tenho 34 segundos. Daqui a pouquinho ele sobe. Vamos criando aqui o service, porque eu preciso expor agora o MongoDB também para minha API consumir. Como eu vou utilizar esse MongoDB internamente no meu cluster, eu posso criar o service do tipo Cluster IP, que é exatamente o que eu vou fazer aqui para não criar um acesso externo desnecessário. Venho aqui, service.yaml. Então vamos lá, API version v1 kind service, opa, não quero autocomplete não, service metadata, vou colocar aqui o name MongoDB service spec, coloco o selector aqui apontando para o mesmo valor que está aqui no meu container, no meu pod, na verdade. Venho aqui, ok, e coloco embaixo as portas que eu vou utilizar. No caso vai ser uma só, que é a 27017, e o meu target port também vai ser 27017. Esse target port e o port significam o quê? A porta do meu service e a porta do meu pod. No caso aqui, ó, 27017 também. Então, isso aqui é o meu service. Eu posso colocar aqui o type cluster IP, mas aí por padrão já crio o cluster IP, então se eu não colocar, ele vai utilizar o cluster IP, e eu vou criar aqui o meu serviço. kubectl, apply, f, service. Aplico e está criado o meu service. Vamos dar uma olhada, kubectl, get service. Tá aqui, ó, MongoDB, no caso ele é cluster IP, não tem external IP, a porta 27017. E dar uma olhada no meu pod, kubectl, get pod. Tá aqui, ó, eu tenho o meu Mongo rodando. Eu posso também um get all, onde eu vejo todos os objetos. Aqui, ó, meu pod, meus services, meu deployment, meu replica set. Beleza, então agora eu vou criar o deployment e o service da minha API. Vou criar aqui a pasta, no caso vai ser API, no caso vou criar aqui deployment, .yaml, e eu vou fazer aqui de novo o manifesto. Tá aqui API version v1 apps v1 kind deployment metadata name API deploy spec réplicas, vamos botar 1. Começar com 1. Tá. Vou colocar agora o meu selector. No caso aqui eu vou botar o match labels. E vou colocar aqui o app produto API. Tá certo. Beleza. Então agora eu venho com o meu template, coloco metadata, vai ter aqui a label, o app, deixa eu copiar aqui de cima, o app vai ser aqui produto API,
E eu tenho o meu spec, que vai ser a imagem que eu criei agora. Vou vir aqui, melhorar a indentação, colocar minha API aqui, imagem, kubedev.io, API, produto, vou colocar aqui a V1. Agora eu coloco a porta, no caso aqui eu vou colocar a 8080. Se eu olhar aqui no código, ó, eu uso a 8080 para inicializar o servidor. Então é esse que eu vou utilizar. 8080. E vou colocar agora a variável de ambiente também com a connection string para o banco de dados. Vou botar aqui, copiar aqui do app JS, ó, MongoDB URI, coloco esse cara, vou copiar aqui também a string, coloco o value, só que mudando aqui, no caso Mongo User, Mongo PWD, deixa eu dar uma conferida aqui, Mongo User, Mongo PWD, tá certo? Aqui é que eu tenho que mudar, não é localhost, eu vou colocar o que? O nome aqui do service que eu criei para acessar o MongoDB. Ele vai resolver esse nome aqui internamente no cluster Kubernetes. Então tá aqui criado o deployment da minha API. Vou aplicar kubectl apply f. Opa, tem que subir aqui. kubectl apply f API deployment. Apliquei, criou. Agora eu vou criar o meu service. Vou vir aqui, service.yaml. Vou fazer a mesma coisa, API version v1 kind service metadata name API service spec. Eu pego aqui o selector e coloco, deixa eu pegar aqui, beleza. Coloco aqui também as portas. No caso, eu quero expor aqui a porta 80 no meu service. Só que o target port vai ser a 8080, que é a que está aqui no meu deployment, especificado no meu pod. Não tem problema. Ele vai servir a 80 no meu service e a 8080 para o meu pod. Não tem problema nenhum. Vem aqui agora, kubectl apply f API service. Opa, já esqueci uma coisa. O type, no caso, tem que ser o load balance. Vou aplicar aqui, alterou. Eu posso agora dar uma olhada em como ficou. kubectl get all. Já está rodando. Vamos dar uma olhada aqui, ó, o external IP. Vou pegar o IP barra API -docs. Tá lá, ó, minha aplicação rodando numa boa. Executo aqui. Aqui eu tenho a lista de produtos e eu coloquei também o nome da máquina, no caso vai ser o pod que está executando, que eu vou escalar esse cara para a gente dar uma olhada e ver esse nome mudando. Vem aqui, faço um try aqui de inserção. Aqui, ó, inserir o produto, subo aqui para listar.
Aqui, ó. Tá listado o meu produto. Agora eu vou fazer esse teste de escalabilidade. Vou vir aqui, ó. kubectl, getPods, kubectl, getPods. Aqui, ó, eu tenho a minha API numa boa. Só tenho uma. Agora eu vou vir aqui e vou botar 20. kubectl apply f API deployment. Clear. Vou fazer um refresh. E agora eu vou ver, opa, vou fazer aqui o teste, ó. WZN9W, foi o mesmo. F5 aqui para mudar. Opa. Aqui, ó, já foi outro. Deixa eu ver como é que tá aqui. kubectl, getPods. Ainda tá criando alguns. Um F5 aqui. Tá de novo aqui. Ah lá. Ele vai mudando aqui. K8, Q8, K2J. No F5. Aqui no caso foi o mesmo. Vou tentar de novo. Ah, já foi outro. Ele vai mudando aqui, fazendo o balanceamento entre as minhas cargas, certo? Então assim a gente conclui o deploy da nossa aplicação da imagem Docker até o cluster Kubernetes. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e eu desafio vocês a fazer o seguinte: atualizar essa versão da aplicação, mudar a aplicação, colocar mais alguns campos, fazer algumas alterações e subir uma versão 2 fazendo o deploy utilizando o update do deployment. E aí você pode brincar lá com o rollout history e o rollout undo fazendo o rollback da sua aplicação. Mão na massa e faz isso aí em casa e mostra para mim lá na comunidade. Nossa, quanto conteúdo e quanto aprendizado nessa semana, não é verdade? A partir de agora, o seu primeiro passo em busca do domínio do Kubernetes foi dado. Não tem mais como desver e você só vai deixar de dominar o Kubernetes se você não seguir em frente, ok? Existem ainda muitas outras funcionalidades da ferramenta para serem estudadas, porém, ficaria inviável condensar todo o meu conhecimento em um mini curso com só 3 aulas. E agora que você já deu o seu primeiro passo e sabe da importância de aprender o Kubernetes um quanto antes, eu vou te mostrar os próximos passos para acelerar o seu processo de domínio do Kubernetes, te levar para um outro nível profissional e, principalmente, evitar erros desnecessários e desperdícios de tempo e de dinheiro. Bom, nessa semana eu te mostrei a grande oportunidade de alavancar sua carreira de TI com o Kubernetes e por que você não pode mais ignorar ele no cenário atual. Te falei também da dificuldade de encontrar material de estudo em português, principalmente voltado para o profissional de desenvolvimento. Por isso, eu criei a formação KubeDev,
que atende exatamente essa demanda, servindo inclusive como material de estudo para a prova de certificação de desenvolvedores de aplicações Kubernetes, o Certified Kubernetes Application Developer, o CKAD. O objetivo dessa formação é justamente passar tudo o que eu sei sobre Kubernetes e ferramentas relacionadas, caminhando junto com os meus alunos para que as suas carreiras sejam realmente transformadas, assim como aconteceu comigo, porém evitando a perda de tempo e dinheiro que eu tive para aprender essa tecnologia. E como muitas pessoas me perguntaram sobre a formação durante a Semana KubeDev, eu resolvi falar um pouco dela nessa aula e responder as dúvidas mais frequentes. Afinal, o que é a formação KubeDev? Bom, a formação KubeDev é um treinamento online de Kubernetes que vai te tirar do absoluto zero conhecimento em containerização e Kubernetes até te tornar um dos perfis mais desejados no mercado de TI, em apenas 10 semanas. As aulas são 100% online e com isso você vai conseguir assistir no seu tempo, a qualquer hora e em qualquer lugar que tenha acesso à internet. O acesso à formação é vitalício, ou seja, depois que você adquirir, você pode e deve revisitar o conteúdo quantas vezes forem necessárias. Não tem prazo, não tem limite de acesso, não tem nada disso. E o melhor, você recebe as atualizações e novos conteúdos acrescidos nas novas turmas que forem sendo formadas. É isso mesmo, você vai receber conteúdo novo, atualizado, isso tudo sem desembolsar nem mais um centavo. Quanto ao conteúdo, a formação KubeDev é bastante completa, desde os conceitos mais básicos de containerização até conteúdos avançados como monitoramento e criação de pipelines CI/CD. Você não aprende apenas a subir uma aplicação para o Kubernetes e operar a tecnologia, mas também passa a entender as melhores práticas para otimizar as suas aplicações para que elas se beneficiem do ambiente e performem cada vez melhor. Deixa eu te mostrar um pouco do conteúdo programático atual dessa formação. E eu falo atual porque conforme a tecnologia do Kubernetes vai sendo atualizada, o conteúdo da formação KubeDev atualiza junto. Antes de qualquer coisa, eu vou te mostrar os fundamentos de containers, todas as tecnologias envolvidas e a base da arquitetura do Kubernetes. Junto com isso, a criação do seu ambiente de trabalho Kubernetes de diversas formas. Depois, nos módulos seguintes, você vai dominar os elementos de uma entrega de qualidade, garantindo todos os benefícios do Kubernetes, escalabilidade, resiliência e uma gestão mais simplificada de atualização. Tudo isso com gerenciamento de configuração e de recursos. Com você dominando o básico, vamos entender mais a fundo o deploy e como trabalhar com os elementos mais avançados, como volumes, ciclo de vida do pod, jobs, cron jobs, além do gerenciamento de distribuição dos pods e segurança. E com todo esse conhecimento, saber como distribuir corretamente a sua aplicação é essencial. Então os últimos módulos são dedicados à criação de pacotes de instalação com Helm, estratégias de entrega e a criação de uma pipeline CI/CD. Olha só o tanto de conteúdo que você vai aprender nesse treinamento. Só para você entender o nível do conteúdo que eu entrego na formação KubeDev. Dá só uma olhada no que o Fábio Pereira, que foi meu aluno na primeira turma, falou. As aulas são entregues semanalmente na plataforma e de forma progressiva, proporcionando um amadurecimento do seu aprendizado sobre a tecnologia e evitando o excesso de informação ao mesmo tempo. Como eu vou tirar as minhas dúvidas? Então, junto com o conteúdo do treinamento, também é entregue um link de acesso ao grupo Telegram, exclusivo dos meus alunos, onde são debatidos os conteúdos do curso, os estudos de caso do dia a dia dos alunos, assuntos pertinentes a Kubernetes e outras ferramentas DevOps. E um ponto bem interessante aqui é que apesar da formação ter sido idealizada pensando nos desenvolvedores de software, muitos profissionais de DevOps têm aderido e formado um grupo multidisciplinar extremamente rico, pois passamos a discutir a tecnologia sobre várias óticas diferentes.
Além disso, são realizados 5 encontros em videoconferência, onde eu acompanho a evolução dos alunos e tiro todas as dúvidas que houverem. Mas Fabrício, eu não tenho dinheiro para investir em um curso agora, eu não tenho tempo para me dedicar a uma formação dessas agora. Então, essas são questões bastante frequentes, mas vamos pontuar algumas coisas. É justamente quando o dinheiro e o tempo são escassos que a gente precisa fazer algo diferente do que já estamos fazendo. Não existe resultado diferente se as ações são iguais. Existe uma frase em inglês que eu gosto bastante, que é "If in trouble, double". Ou seja, se você está com um problema, dobre o seu esforço no caso. Além disso, é importante deixar bem claro que o preço que se paga por não ter o conhecimento necessário para alcançar aquela vaga dos sonhos e não estar alinhado às exigências do mercado é muito mais caro do que qualquer curso disponível. Mas Fabrício, nós estamos no meio de uma pandemia, é hora de economizar. Olha, muitas das vezes o problema que vivemos é justamente a solução para alcançarmos objetivos maiores. Me diz aí, quantos apertos você já passou e, em razão da necessidade, conseguiu contornar? A pandemia que estamos vivendo é mais um desses apertos. E justamente por conta dela, as empresas tiveram que migrar com urgência para a cloud, fazendo as oportunidades de trabalho nessa área explodirem. Portanto, o seu despreparo para aproveitar esse momento pode te custar muito caro. Como eu falei anteriormente, quanto mais cedo você dominar o Kubernetes, maior será a sua vantagem em relação à maioria dos profissionais de TI, já que, por enquanto, essa habilidade ainda é considerada um grande diferencial, mas daqui a algum tempo, provavelmente será considerado uma habilidade básica, assim como o Git. Você pode até tentar dominar o Kubernetes sozinho, o que muito provavelmente levaria bastante tempo entre erros e acertos. Ou você pode fazer como o Alexandre Miguel, aluno da primeira turma KubeDev que eu te apresentei na primeira aula. Há cerca de um ano, nós estamos trabalhando com Kubernetes e fazendo toda essa parte de containerização lá dentro. E eu percebi que eu simplesmente estava executando alguns comandos sem entender, sem saber. Pensei, poxa, eu tenho que entender do que eu estou aplicando para me ter uma melhor entrega para o meu cliente. Eu comecei a procurar na internet e me interessar mais no assunto Kubernetes e estudar, só que não estava sendo produtivo, porque a gente pega um curso de o cara só passa uma parte do curso, aí depois você vai em outro videoaula, você só uma parte. Eu peguei e comecei a procurar, caí no canal do YouTube do Fabrício e comecei a ver os vídeos dele e entrei em contato. Comecei a aprender mais e aplicar melhor no meu trabalho, a parte de Kubernetes, nas minhas entregas. Antes do curso eu não sabia muito. A gente tem uma ideia, se caísse um problema, a gente podia até resolver, mas a gente ia no achismo. Começar a trabalhar com containerização e Kubernetes sem ter o conceito é uma prática que é mais difícil, você demora mais tempo. O conteúdo do KubeDev, que é Kubernetes para desenvolvedor, ele aborda tudo. E, na verdade, a pessoa nem sabe o tanto que ela vai aprender. Eu imaginava que eu ia aprender uma quantidade de conteúdo que eu já tinha pesquisado. Hoje, a gama de coisas que eu aprendi é muito mais do que eu tinha de expectativa inicial. Essa que é a questão bacana. A gente está fazendo curso e a gente tem acesso para revisar. E a gente tem dúvidas, a gente vai perguntando e vai amadurecendo durante o tempo e aprendendo. Então, na verdade, a pessoa entra procurando sanar um gap de conhecimento e quando sai, no meu caso, eu estou saindo aprendendo muito mais. Eu não ia chegar a ter o nível de amadurecimento que eu queria. Eu ia achar que eu sabia, mas não sabia. Quando acontecesse um problema, eu ia ficar rateando. É o que acontece com as pessoas. O cara vai demorar um tempão para ele perceber, vai perder muito tempo. Quanto mais cedo o cara abraça a ignorância, mais ele evolui. E eu abracei a minha ignorância e não tenho medo de falar que eu abracei a minha ignorância. Eu consigo estudar e correr atrás de outras coisas voltadas para o Kubernetes, porque eu já tenho o conhecimento da teoria. Aí eu posso ir para a prática. Com o curso, estou conseguindo alcançar o que eu quero.
Essa maturidade que o Alexandre cita no depoimento é alcançada justamente em razão do conteúdo do curso ser apresentado e liberado progressivamente, semana após semana, evitando o excesso de informações causados pela maratona de vídeos loucamente desenfreada. O meu compromisso é com o seu real aprendizado. Não me interessa jogar um monte de conteúdo no seu colo de uma vez só e te largar lá sozinho, sem que eu possa garantir que você realmente tenha assimilado. Portanto, a formação KubeDev foi estrategicamente montada para que em 10 semanas você consiga absorver um conteúdo que vai do básico ao avançado, com um tempo entre cada um dos módulos para praticar e tirar todas as suas dúvidas. Em poucos meses, o Alexandre já está deixando um cargo de desenvolvedor e assumindo um cargo de DevOps dentro da empresa que ele trabalha, e está iniciando também a produção de conteúdos e artigos técnicos na área. Lembrando que, quando ele iniciou a formação, ele tinha pouquíssimo conhecimento de Docker, quiçá de Kubernetes. Agora você me diz aí, você consegue se imaginar com o reconhecimento profissional que você merece? Tendo acesso às melhores oportunidades de emprego, com projetos mais desafiadores e remunerações melhores? É bom demais, né? Mas para isso acontecer, você precisa de muita dedicação, muito comprometimento com os seus estudos e mão na massa. E se você quer aprender por um método comprovado que funciona e ter o meu acompanhamento durante toda essa trajetória, a formação KubeDev é para você. Sinceramente, eu queria muito que tivesse um KubeDev quando eu comecei a estudar Kubernetes, pois certamente teria me poupado muitos meses acelerando a transformação da minha carreira. Até aqui já tá bem legal, né? Mas ainda não acabou. Como se já não fosse suficiente todo o conteúdo abordado no KubeDev, eu disponibilizo como bônus alguns cursos independentes que irão potencializar o seu conhecimento, que são Prometheus para monitoramento das suas aplicações, Grafana para a criação de dashboards e ferramentas de visualização, Traffic e Search Manager. Além disso, lembra do grupo Telegram para os meus alunos? Então, durante todo o período de entrega do conteúdo, eu acompanho bem de perto os meus alunos, até mesmo no privado quando é necessário. Veja bem, atualmente eu não presto consultorias ou mentorias, sejam individuais ou coletivas. Esse é um serviço oferecido como bônus, exclusivamente aos alunos KubeDev de forma gratuita. Pô, maneiro, Fabrício, e depois das 10 semanas? Continuamos em contato, porém, como as outras turmas são formadas, preciso me dedicar também a elas. Você deve estar se perguntando, quanto uma formação alto nível como a KubeDev, que te coloque em outro patamar profissional no mercado de trabalho, custaria? Certo? Então, o acesso vitalício a todo o conteúdo da grade de formação, mais os cursos bônus, já valeria, no mínimo, R$5.000, sem contar o meu acompanhamento durante todo o seu aprendizado. Na verdade, eu tenho certeza que se eu colocasse à venda só o meu acompanhamento, muitas pessoas já comprariam. No entanto, eu não vendo consultoria ou mentoria separadamente. Então, esse conteúdo bônus não tem preço. Somente os alunos do KubeDev têm acesso. E para ter acesso ao melhor que eu posso te oferecer, você vai precisar investir apenas 12 parcelas de R$ 145,85 ou R$ 1.497 à vista. Isso dá menos de um chopp por dia ou um jantar japonês por mês. Muito bom, né? Por menos de R$ 5,00 por dia, você tem a oportunidade de transformar a sua carreira e alcançar oportunidades incríveis de trabalho. E eu tenho tanta certeza que você vai gostar da minha formação que eu vou jogar todo o risco do seu investimento nas minhas costas. Ou seja, se em até 30 dias, a partir da sua aquisição, caso você não goste do conteúdo, eu acho que a formação não é para você, ou por qualquer outro motivo, eu te devolvo 100% do seu investimento. Beleza, Fabrício, e como eu faço para adquirir a formação? Se você ficou interessado em fazer parte dessa formação, na próxima segunda-feira, às 8 horas, eu vou abrir as inscrições para a próxima turma da formação KubeDev. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a formação, nesse mesmo horário, eu vou publicar um vídeo explicando o que você precisa saber para se tornar meu aluno. Nesse vídeo, você vai ver tudo. Todo o conteúdo do curso, a duração proposta, a forma que é entregue,
como você recebe o acesso ao curso, formas de pagamento, bônus, garantia, enfim, tudo mesmo. Além disso, eu vou disponibilizar um valor super especial para quem já está decidido e quer adquirir nas primeiras 24 horas. Mas esse detalhe eu só vou revelar na segunda-feira. Beleza? Uma coisa bastante importante para lembrar é que eu abro as inscrições para a formação pouquíssimas vezes por ano, para que eu possa realmente me dedicar a cada turma formada, pois como eu já expliquei, o meu compromisso é com o real aprendizado e transformação dos meus alunos. Portanto, se você perder essa oportunidade agora, eu não tenho como te dar uma previsão de data para a abertura de uma nova turma, ok? Antes de finalizar esse vídeo, eu quero te agradecer por ficar comigo até o final da Semana CubDev e te pedir para deixar o seu comentário aqui embaixo e no nosso grupo de estudos no Facebook sobre o que você achou dessa aula e dessa semana de uma forma geral. Quais foram as melhores sacadas? O que você mais curtiu aprender? Se você vai fazer parte dessa nova turma e quais as suas expectativas? Conta aí! E se você ainda não acompanha os conteúdos gratuitos que eu posto no meu canal no YouTube, não perca mais tempo. Se inscreve agora no canal, ativa o sininho para não perder nenhuma live ou vídeos sobre Kubernetes e outras soluções DevOps. A gente se encontra na segunda-feira. Atualmente eu trabalho com a parte de arquitetura de sistemas, especificação de sistemas, desenvolvimento, criação de serviços relacionados à tecnologia já. Um tempo atrás, cerca de 6, 8 meses, eu comecei a olhar o que o mercado estava pedindo de novas ferramentas, tecnologias, e eu vi que está tendo uma demanda grande por Kubernetes. Em algumas empresas está se tornando requisito. Eu fui entender o que era a ferramenta. Comecei a ver a parte que ele trata, a parte de container, a parte mexe com a parte de escalabilidade, resiliência, clusterização. E então isso me despertou interesse de sair um pouco, estar voltado para a área tanto de projeto, desenvolvimento, e entender mais como eu posso melhorar o ambiente onde os nossos softwares vão rodar. Eu comecei a estudar containerização com Docker, tá? Não tive muitos problemas, consegui progredir. Só que quando eu cheguei na parte de estudar Kubernetes, não encontrei tanto material bom e também eu comecei a me basear em livros, tá? Alguns livros foram lançados recentemente, cheguei a comprar, comecei a ler, só que ficou uma coisa, vamos dizer assim, que eu não consegui absorver tanto e vi que uma coisa muito maçante. A curva de progressão, estudando a parte de autodidata, estudando com livros, às vezes ela é muito longa. Então, eu vi que eu não estava conseguindo andar. Então, foi quando eu vi um chamado da Jornada Kubernetes. E aí, eu peguei, me interessei. Foi quando ele divulgou que peguei uma formação do KubDev. E aí, eu pensei, bom, a progressão estudando com livro, ela não está sendo tão boa, eu vou investir nessa formação e ver o que a gente consegue evoluir. E, para minha surpresa, eu estou vendo que é um ecossistema, tem muitas ferramentas dentro da internet, e eu estou conseguindo ter uma curva de progressão muito rápida. Recentemente, eu fiz uma comparação entre estudando sendo autodidata e uma formação. E em 3, 4 meses tentando ser autodidata, eu não andei, eu acho que 20% do que em um mês de formação eu tenho visto. A didática da formação do KubDev, eu acho ela fora de série. Então, o material ele é muito claro, tá? Ele não me deixa muita margem para ter dúvidas. Tá? E até mesmo quando tenho, eu posso facilmente eu acesso e converso com o Fabrício e ele sempre prontamente está ali para tirar as dúvidas e até ir além. Então, eu tenho recomendado para as pessoas que trabalham na área que eu. E eu recomendo, tirando pela minha experiência, eu garanto que a pessoa ela não vai se arrepender. Em nenhum momento eu me arrependo. Pelo contrário, eu acho até que o valor que foi pago pela formação, eu acho que foi até pouco o conteúdo que é oferecido, pela qualidade do material que a gente tem acesso. Tá?
Eu já consigo, inclusive, discutir com outras pessoas sobre o tema, consigo montar um ambiente e consigo, inclusive, na empresa que eu trabalho, já vender essa ideia da gente pensar em aplicações que trabalhem de maneira que a gente consiga fazer escalonamento, consiga ter resiliência, colocar em um cluster e isso ser meio que transparente para a gente. Eu me sinto hoje muito seguro em indicar essa formação para outras pessoas.